Olá, tudo bem? Aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das inequações. Eu vou te ajudar a entender esse assunto de uma vez por todas. Fique aí, com certeza você vai conseguir sanar as suas dúvidas. Relembrando que eu já gravei um vídeo, eu vou deixar o link aí na descrição, que trabalhou as inequações do primeiro grau. O conteúdo da aula de hoje é trabalharmos as inequações do segundo grau. Um conteúdo interessante, é um conteúdo que normalmente gera uma série de dúvidas e que hoje nós vamos esclarecer isso aí, beleza? Então, bora facilitar? Vem comigo! Então, pessoal, tudo certinho? Então, como eu comentei, nós vamos trabalhar hoje as inequações de segundo grau. Observando aí o que vocês têm na tela, sempre lembrando que uma equação de igualdade, do segundo grau tem esse comportamento aqui, né? É uma relação entre duas variáveis x e y, onde o y trabalha em função de x e o teu x tem grau 2, tá aqui, é uma equação de segundo grau. Só que nós vamos trabalhar agora o componente de desigualdade redutível, ou seja, não haverá mais uma relação de igualdade, ok? Então observe aí embaixo os formatos que a gente pode ter para atender essa condição. Essa minha equação de segundo grau, ela pode ser maior que zero, é o nosso primeiro caso, ela pode ser menor que zero, ela pode ser, como é o terceiro caso, maior ou igual a zero, e essa minha função, ela pode ser menor ou igual a zero. Então veja, são 4 situações possíveis que a gente relaciona com a ideia de que o y, nesse momento, vai ter o fator de comparação sendo igual a zero. Lembre-se, né? Essa função ela é em relação a y, por isso mesmo que ela é uma função, né? Lembrando que o A, B e C pertencem ao conjunto dos reais e o A, como sempre, não pode ser zero, porque se o A fosse zero, se você observar aqui na equação, se o A fosse zero, você deixaria de ter uma equação de segundo grau ou uma inequação de segundo grau, ok? E como nós vimos na aula anterior sobre inequações de primeiro grau, a solução a gente encontra pela análise dos sinais. E aí a construção gráfica ela tem um papel bem interessante nessa análise, ok? Vamos trabalhar então? Mas antes disso, sempre lembrar, não esquece de curtir para dar aquela força para o nosso trabalho. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Acione o sininho das notificações. Toda segunda e quinta nós temos vídeo novo sendo publicado. E compartilhe com os teus amigos para chegar a mais pessoas no nosso trabalho e ajudar mais pessoas a esclarecerem as suas dúvidas. O nosso canal de matemática é um canal que está em franco crescimento e a gente conta com o teu apoio, beleza? Vamos lá. Então, primeiro exercício. Dada a inequação x² menos x menos 2 menor que zero, obtenha o conjunto de solução através do esboço do gráfico. Então, pessoal, olha aqui, ó. Nitidamente é uma inequação, olha aqui, ó. Ela não é igual a zero, igual a y, ela é uma relação em que ela é menor que zero. Então, eu tenho uma situação x² menos x menos 2 e eu quero identificar aonde que o x trabalha para que essa equação seja, no caso, essa inequação seja menor que zero. Menor que zero, vocês sabem muito bem que isso significa que vai ter um y negativo. Afinal, lembre-se que essa função nada mais é do que o y. Então, se ela é menor que zero, eu tenho que identificar aonde que o y é menor que zero. Bom, pessoal, se é uma equação de segundo grau, no estudo que a gente fez das equações de segundo grau até em análise gráfica, vou deixar o card no final dessa aula sobre esse vídeo também, se você acaso ainda tenha dúvidas. E naquela aula a gente viu que achar as raízes da equação é muito importante, porque as raízes da equação, elas definem o ponto em que a curva corta o eixo x, porque a condição para as raízes de uma equação serem verdadeiras é que ela seja igual, o y seja igual a zero, ok? Então nós vamos começar pela definição das raízes. Então acompanhe aí comigo. Uma equação de segundo grau, vocês sabem muito bem que para achar as raízes a gente sai por Bhaskara, não é isso? Menos b mais ou menos raiz de b² menos 4ac, isso tudo sobre 2a, ok? Muito bem, esse aqui é o meu delta, né? b² menos 4ac. Então, pessoal, se eu observar essa equação aqui de cima, evidentemente o termo que está na frente do x², vocês sabem que é o a, que no caso é 1, é o elemento neutro, não precisa aparecer.
O B é o termo que está na frente do x de primeiro grau, no caso, menos 1, e o C é o termo independente. Então, claramente aqui o meu A vale 1, o meu B vale menos 1 e o meu C vale menos 2. Bom, munido dessa informação, você consegue achar as raízes por Bhaskara. Então, vamos aplicar? O x será menos, que é da fórmula, o B, olha lá em cima, menos 1, cuidado com o sinal, né? Mais ou menos raiz do B, que é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 2. Sempre aquele cuidado com o sinal, né? Isso tudo na raiz, e isso tudo dividido por 2 vezes o A, que é 1. Então, as minhas raízes serão menos com menos dá mais, fica 1. Vamos lá, pessoal, vou resolver aquela raiz. Menos 1 ao quadrado dá mais 1. Muito bem. Menos 4 vezes 1 dá menos 4, vezes menos 2 dá mais 8. Menos vezes menos mais. 1 mais 8 dá 9, vai ficar a raiz de 9. Raiz de 9 vocês bem sabem que é 3. Isso dividido por 2 vezes 1, que é 2. Tranquilo? Daqui a gente agora tira as raízes x1 e x2, ok? Para achar a raiz x1, a gente vai usar o sinal positivo, então 1 mais 3 sobre 2. E para achar o x2, a gente vai usar o sinal negativo, 1 menos 3 sobre 2. Daí eu vou obter o meu x1, observa aí comigo, 1 mais 3, 4, 4 dividido por 2, 2. E o meu x2, 1 menos 3 dá menos 2, menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Então, pessoal, olha só. Quando você achou x1 e x2, você acabou de achar as raízes da equação. Ou seja, é quando o meu y é igual a 0. Então, veja que você obtém dois pares ordenados, o par 2, 0 e o par menos 1, 0. Opa, só um detalhezinho aí que eu esqueci de anotar. Ali é negativo, né? Como a gente falou, né? 1 menos 3 dá menos 2, dividido por 2 dá menos 1. Menos, né? Tranquilo? Muito bem. Então vamos lá, pessoal. Vamos jogar o primeiro par ordenado ali no gráfico. O primeiro par ordenado, quando x é 2, y é 0. Vamos para o gráfico? x2 positivo está aqui. Lembram? Quando num par ordenado um termo é 0, o ponto cai sobre o outro. Então o primeiro ponto do nosso gráfico vai cair aqui. Ok? Muito bem. O segundo par ordenado, quando x é menos 1, o y é 0. Está aqui, né? Menos 1, o y é 0. Menos, né? Menos sumiu de novo, não está querendo ficar aí. Então, menos 1, 0. Então, de novo, num par ordenado, quando um termo é 0, o ponto cai sobre o outro. X menos 1 está aqui atrás, ó. Observe que o x é o eixo horizontal, ok? O eixo das abscissas. Então, aqui eu tenho o segundo ponto. Então, pessoal, eu sei que a minha curva, já que é um gráfico de segundo grau, vai ter que passar por esses dois pontos. Um outro ponto importante para se observar. Veja que o A é positivo. Lembram quando a gente estudou os gráficos? Quando o A é positivo, ou seja, maior que 0, a parábola sempre estará aberta para cima. Então, já sei que aqui eu vou ter uma parábola com a concavidade para cima. Agora, o formato dessa concavidade vai depender de onde você tem a inflexão da curva, ou seja, de onde ela sai de decrescente para crescente. E esse ponto a gente sabe que é o vértice. Então, aqui é muito interessante você definir o vértice para achar o ponto de inflexão da curva, ok? E vocês viram lá na análise de gráficos comigo? Repito, se você não viu, eu vou deixar o card no final desta aula para você retomar esse assunto. O vértice, na realidade, a gente calcula por menos b sobre 2a, que é o valor do x, e menos delta sobre 4a, que é o valor do y. Isso tudo você tem. Então é só aplicar. Vamos lá, então? Então o vértice será... Vamos lá, eu vou fazer direto aqui. Menos o B. Pessoal, olha lá em cima. O B vale menos 1, ok? Divide por 2 vezes o A. Olha lá em cima, o A vale 1. Esse é o X. Agora o Y. É o menos delta. Quem é o delta? É esse termo todo. O delta, vamos deixar bem claro isso para vocês, né? O delta é esse termo todo que está dentro da raiz. Esse é o delta. E aqui fica claro que o termo todo dentro da raiz, quando a gente trabalhou, ele deu 9, lembram? Aí a gente tirou a raiz de 9, que é 3. Então aqui é menos 9 sobre
4 vezes o A. Se você olhar lá em cima, o A vale 1. Maravilha? Então, cuidado com esse detalhe da definição do delta para você achar o vértice, ok? Muito bem. Então, vamos lá? Então, o vértice será, acompanhe comigo, menos com menos dá mais, vai ficar mais 1. 2 vezes 1 dá 2, então aqui deu meio. E do lado de cá, vai ficar menos 9 sobre 4. Menos 9 sobre 4. Gente, vamos jogar esse valor no gráfico? Olha aqui, ó. Esse valor da frente é o x, esse valor de trás é o y. Se eu for olhar no gráfico, x igual a meio é mais ou menos aqui assim, não é? Metade de 1. Maravilha? E y igual a menos 9 quartos, pensa, 9 dividido por 4 dá 2, alguma coisinha, não é? Se a gente fizer a divisão, vai dar 2,25, ok? Então, mais ou menos, eu não estou fazendo o gráfico com tanta precisão assim, até porque não é necessário para o nosso estudo, mais ou menos aqui nesse ponto, né? Aqui seria o menos 9 quartos, maravilha, do y, ok? Y menos 9 quartos, beleza? Usando a regrinha do paralelogramo, você vai chegar ao ponto que é o vértice, está aqui, aqui é o vértice. Fechou? Então, agora que eu tenho as raízes e o vértice, eu consigo fazer a construção gráfica. Vamos lá, vai ficar aproximadamente a minha parábola, isso aqui, não é isso? Meio que feito à mão, mas está aí. Essa seria a minha parábola. Perceberam? Então tá ali, tá construído o gráfico. Aí você pode perguntar o seguinte, professor, beleza, tudo bem, até eu entendi a construção do gráfico, achei as raízes, achei o vértice, mas e a pergunta do exercício? Então vamos lá, vamos responder a pergunta do exercício? Isso tudo que eu fiz foi para achar o conjunto solução. O que é o conjunto solução? São os valores de x que atendem à condição da inequação. Qual é a condição da inequação, pessoal? A condição da inequação está aqui, ó. Para y menor que 0. Lembre-se que a inequação nada mais é do que o y. Mostrei isso no início dessa aula, ok? Muito bem. É só olhar no gráfico onde que y é menor que 0, é negativo. Pessoal, evidentemente, ó, tá aqui o meu eixo y, na vertical, ok? Evidentemente, todos os valores que estão daqui para baixo são valores negativos de y. Ou seja, se você observar no gráfico todo x que atende à condição do y ser menor que 0, vai definir o conjunto solução. Olha aqui, quando o x é menos 1, que é a raiz, o y é 0. Então, o menos 1 não entra. Mas a partir do menos 1, se você vier passando pela curva toda, o y sempre estará abaixo do eixo x. Então, ele sempre será negativo. E esse comportamento vai acontecer até chegar no 2. Quando chegar no 2, que é a outra raiz, o y volta a ser 0. Lembra? As raízes são quando o y é igual a 0. Então, evidentemente, pessoal, que o meu conjunto de solução será esse aqui, ó. X pertence ao conjunto dos reais, tal que o meu x tem que ser maior que menos 1 e menor do que 2. Neste intervalo aqui, ó, de menos 1 até 2, o teu y o tempo todo será negativo. Por que é que eu não coloquei x maior ou igual a menos 1? Porque o menos 1 não entra. Quando é menos 1, y é 0, não é menor que 0. Por que eu não coloquei x menor ou igual a 2? Porque o 2 não entra. Em x igual a 2 é a raiz e aí o y é 0. Então, os valores que estão entre a raiz menos 1 e a raiz mais 2, excluindo elas, porque lá o y é igual a 0, todos esses valores aí representam o y negativo, ok? E isso atende à solicitação do exercício, que é uma inequação menor que 0, ou seja, uma inequação do y é menor que 0. Maravilha, pessoal? Conselho, volte, revise o exercício mais uma vez, verifique com clareza a análise que nós fizemos, definição das raízes, definição do vértice, por que a gente achou as raízes, por que a gente achou o vértice, e aí, a partir daí, o conjunto de solução. Beleza? Vamos adiante? Próximo exercício, acompanhe comigo. Dada a inequação x² menos 2x mais 1 maior que 0, estão vendo? Ó, inequação. Como é que eu sei que é uma inequação? Porque a função que está sendo dada, ela
não é igual a zero. No caso, não é igual a y, ela é maior que zero. Isso é uma equação, não é isso? E aí pede o conjunto solução pela análise dos sinais de geométrica. Pessoal, a análise dos sinais de geométrica é aquilo que a gente já fez no exercício anterior, ok? Então a gente vai fazer a análise do gráfico, colocar os pontos no gráfico e a partir daí enxergar os valores de x que atendam essa condição. Qual é a condição? Que o meu y tem que ser maior que zero. Show? Vamos trabalhar então? Vocês viram no exercício anterior que como é uma equação de segundo grau, está aqui, ó, x ao quadrado, o primeiro ponto é achar as raízes, porque aí eu vou ter o primeiro indício claro da construção do gráfico, ok? Como é que a gente acha as raízes de uma equação de segundo grau? Bhaskara, né? Menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e isso tudo sobre 2a. Portanto, eu preciso achar o a, o b e o c. Bom, essa expressão aqui, ela nada mais é do que uma x quadrado mais bx mais c. Então, por comparação, você percebe que o a vale 1, que o b vale menos 2 e que o c vale mais 1. Gente, é só comparar aqui, ó, na frente do x quadrado, quando não aparece o elemento neutro do produto, não é isso? 1. Então, a é 1, b é menos 2 e c é mais 1. Tranquilo? Vamos aplicar a Bhaskara, então? Então, meu x será menos o b, que é menos 2, sempre aquele cuidado com o sinal, né? Mais ou menos raiz do b, que é menos 2, ao quadrado, menos 4 vezes o a, olha lá em cima, é 1, vezes o c, que é 1. Isso tudo dentro da raiz, não é isso? E dividido por 2 vezes o a, que é 1. Portanto, meu x será menos com menos dá mais, fica 2. Vamos lá, vamos fazer direto, vamos resolver essa raiz. Menos 2 ao quadrado dá mais 4. Aqui atrás, menos 4 vezes 1 dá menos 4, vezes 1 dá menos 4. Vai ficar mais 4 menos 4, que dá 0. Vai ficar a raiz de 0, certo? Isso aí vai ficar a raiz de 0, e a gente sabe que a raiz de 0 é 0. Sobre 2 vezes 1, que dá 2. Fechou? Daqui a gente vai achar as raízes x1 e x2. Muito bem. O x1 eu vou usar o sinal positivo da raiz do delta. E o x2 eu vou usar o sinal negativo. Evidentemente aqui x1 e x2 serão iguais, não é isso? Sempre acontece quando o delta é 0. Portanto, o meu x1 será 2 sobre 2, que é 1, e o meu x2 será 2 sobre 2, que é 1. Pessoal, quando isto acontece, significa que a raiz é única. Lá no estudo dos gráficos, repito, o card estará no final desse vídeo, nós vimos que quando esse comportamento acontece, as raízes estarão formando o próprio vértice, ok? Então eu já sei que esse ponto aqui, tá aqui, ó, x igual a 1 positivo, esse ponto aqui será o próprio vértice da minha parábola, ok? É o ponto x igual. Ah, mas como é que vai ficar em cima? Lembre-se, para calcular as raízes, parte-se do conceito do y igual a 0. Então, você teria o par ordenado 1, 0, x1, y0. E quando isso acontece, quando um dos pontos do par é 0, o ponto cai sobre o outro. Está aqui, ok? Muito bem. Querem uma prova real? Vamos lá, vamos calcular o vértice. Vamos ver se o vértice realmente é o ponto 1, 0. Como é que a gente faz isso, pessoal? Vértice é menos b sobre 2a menos delta sobre 4a. Aí você acha o x e o y. Vamos aplicar? O vértice será o menos b, olha lá em cima, o b é menos 2, sobre 2a, que é 2 vezes 1, e aqui o delta, olha lá em cima, o delta deu 0, certo? Então fica menos 0 sobre 4 vezes a, o a vale 1. Portanto, o vértice será menos vezes menos dá mais, vai ficar 2 dividido por 2, que dá 1. E aqui vai ficar 0 dividido por qualquer coisa, é 0. Olha só, pessoal. Comprovamos o que a gente havia comentado. O vértice, nesse caso, é o próprio ponto das raízes. Maravilha? Muito bem. Aí você vai dizer o seguinte, tá, professor, mas então eu tenho o vértice, mas como é que eu vou construir esse gráfico? Bom, duas análises. Primeiro, aqui em cima, vocês estão percebendo que o A vale 1?
Ué, se o A vale 1, ele é maior que 0. E a gente já viu que no gráfico da equação de segundo grau, quando A é positivo, maior que 0, a concavidade da parábola será para cima. Então eu já sei que essa minha parábola vai passar por aqui, ó. Ela vai ter a inflexão da curvatura bem nesse ponto que é o vértice, ok? Se você quiser um pouquinho mais de precisão, dá para a gente lembrar do seguinte, tá? O ponto em que a parábola toca o eixo y é sempre o próprio C, é o próprio termo independente. Porque, pessoal, lembram? O ponto em que a parábola toca o eixo y é o ponto em que o x vale 0. E veja que o C é o termo da equação de segundo grau que não tem x, ok? Então, por aí você consegue perceber que esse é o ponto C. Muito bem. Então, nesse caso, se você olhar para cima, você vê que o C é 1. Portanto, pessoal, aqui vai estar o meu C. Aqui está o ponto em que a curva vai tocar o eixo Y. Então, com isso aqui, eu já consigo ter uma noção mais clara da minha parábola, sabendo que aqui embaixo é o vértice, que nele há a inflexão da curva. Então, a minha parábola vai ter um comportamento aproximado com esse daí. Se você quisesse achar mais pontos, era só pegar na equação lá em cima e substituindo outros valores x e achando o meu y, ok? Muito bem. Isto é o suficiente para responder a pergunta do exercício? Porque qual é a pergunta do exercício? O conjunto solução. É, né, pessoal? Porque olha só, o que o conjunto solução pede? Definir os valores de x para que o y seja maior que 0. Olha aqui, pessoal. Y igual a maior que 0 é a curva estar acima do eixo x. Aqui para cima é totalmente y positivo, ou seja, y maior que 0. Então o meu gráfico todo, perceba que ele cresce para cá, aumentando o valor do y. O meu gráfico não tem como descer abaixo do ponto 1, que é o vértice. Então, todos os valores de x, exceto o 1, que é o ponto em que o y é 0, porque vocês concordam, né? Esse ponto aqui, ó, é o ponto x igual a 1, y igual a 0. Então, aqui o y não é maior que 0. Nesse ponto aqui, o y é igual a 0. Só que todos os pontos acima desse 1 são valores em que o meu y ele atende a essa condição. Ou seja, se a gente olhar o eixo do x que está aqui, todos os valores de x para cá, tanto maiores que 0 quanto menores que 0, eles vão significar um y positivo, que o gráfico vai crescendo, o x vai se afastando do 1 pela esquerda e pela direita, e o y vai positivo, 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 sempre positivo. Então, nesse caso, o conjunto de solução são todos os números reais, todos os x, exceto o x igual a 1. Porque o x igual a 1 é o ponto em que o y é 0. Beleza? Então, o conjunto solução... Opa, demos uma riscadinha aí, vamos dar uma limpadinha nisso, né? Então, o conjunto solução do nosso exercício será isso aqui, ó. X pertence ao conjunto dos números reais, tal que x tem que ser diferente de 1. Ou seja, valem todos os valores de x, exceto o x igual a 1. Maravilha, pessoal? Fechou? Mesma coisa que eu falei no exercício anterior. Ficou dúvida? Volta, refaça esse exercício todo, acompanhe ele todo novamente, tente entender os princípios aí, por que a gente usou a raiz, por que a gente achou o vértice, por que a gente decidiu olhar a posição do ponto C e, finalmente, por que a gente chegou à conclusão do conjunto de solução. Veja que o conjunto de solução a gente encontrou de forma tanto algébrica quanto gráfica, observando os números que a gente obteve, forma geométrica, observando os números que a gente obteve e, a partir daí, analisando os sinais no gráfico, a gente chegou à solução do exercício. Beleza? Espero ter te ajudado. Muito bom ter você até o final do nosso vídeo e até a nossa próxima aula. Grande abraço.